novela Lilás. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre um livro muito divertido, Elvis e Madonna, uma novela Lilás, do Luiz Biagioni. Talvez você já tenha ouvido falar em Elvis e Madonna como um filme, porque de fato essa história começou como um filme do Marcelo Laffitte, que escreveu o roteiro dele e mandou para o Luiz Biagioni dizendo: será que isso aqui vira um livro legal? E aí o Luiz Biagioni mergulhou nesse desafio, nesse convite, né, do Marcelo, e então a gente tem agora o filme e o livro também. E qual é a história desse filme, desse livro, afinal de contas, né? Ele vai contar a história, então, destes dois personagens, a Madonna e a Elvis. A Madonna é uma mulher, ela é descrita assim como Madonna era uma mulher, definitivamente. Ela é uma travesti que trabalha num salão de beleza lá em Copacabana e também fazendo vários shows, performances em boates e tudo mais. Uma personagem pela qual me afeiçoei muito, que aqui no livro é também divertidíssima, mas que acaba se envolvendo com um sujeitinho odioso que é o João Tripé. O João Tripé era o cafetão, pra quem a Madonna trabalhava há alguns anos e tal, e aí ela acaba se envolvendo com esse cara, um homem que odiava mulheres e que fica perseguindo ali a Madonna, aparecendo em momentos diferentes da vida dela. E é em um desses momentos, quando ele faz algo muito ruim pra Madonna, que a Elvis aparece na vida dela. A Elvis é um apelido pra Elvira, que é uma entregadora de pizza. Na verdade, ela tem uma origem de classe média baixa agora, a família dela tinha uma boa condição, mas o pai acabou perdendo tudo. Ela é lá de Poços de Caldas, em Minas Gerais, então ela é de uma cidade do interior e vai tentar a vida em Copacabana porque ela é fotógrafa, então ali ela pensa que haveria, né, mais possibilidades, mais oportunidades de trabalho, mas acaba tendo que fazer esse bico aí de entregadora de pizza pra se virar. E é assim que elas se conhecem. A Elvis vai entregar uma pizza pra Madonna e chega bem no momento caótico ali da vida da Madonna. E a partir daí, elas criam uma relação afetuosa, muito bonita e muito gostosa de acompanhar. As duas personagens, como mulheres que fogem da norma, a Madonna como travesti e a Elvis como mulher lésbica que não corresponde aos ideais de feminilidade, suscitam muitas questões atualíssimas. Esse livro foi publicado já tem 10 anos, né? Essa aqui é uma edição comemorativa da editora Bazar do Tempo, em comemoração mesmo a esses 10 anos de publicação. Mas ele traz questões que até hoje a gente tem discutido com bastante interesse, como, por exemplo, o direito das travestis, das pessoas trans também, ali quando a Madonna passa por várias situações em que ela precisaria de ajuda de alguma autoridade e tal, mas ela não se sente segura pra isso. Ela chega a dizer que simplesmente não dá pra alguém como ela querer justiça, então ela carrega em si as consequências, né, de um sistema que exclui pessoas como ela, que não dão sequer direitos básicos pra pessoas como ela. Ela chega a dizer em determinado momento que travesti na esquina mostra a bunda, mas que na calçada tem que ser invisível, porque ela tá ciente das violências tantas que podem atravessá-la enquanto travesti, né? Então, por mais que o livro seja muito bem humorado, o livro, ele não deixa de tratar dessas questões que estão ali no dia a dia das pessoas LGBTQIA+. E eu acho muito bacana como o Luiz Biagioni e também o Marcelo no filme mostram a importância de você, enquanto pessoa travesti, ou enquanto pessoa trans, enquanto pessoa LGBTQIA+, no geral, é importante para você ter uma rede de apoio, porque, por exemplo, a Madonna é uma personagem que não tem família, mas ela tem as amigas dela ali do salão, que estão com ela para qualquer situação, então isso ajuda ela a conseguir se reerguer depois de tantas pancadas que ela leva da vida por ser quem ela é, por ser como ela é. Então isso traz pro livro e pro filme uma galeria de personagens encantadoras. E no que diz respeito à relação entre a Elvis e a Madonna, também é muito bacana o que esse relacionamento, o que esse encontro entre as duas vai suscitar pra gente, porque o encontro delas é um encontro meio amedrontador pras duas,
porque provoca nelas o confrontar-se com si mesmas, desde a sua realidade material, né, enquanto corpo, até a sua subjetividade, né, a abstração que a gente carrega dentro da gente, porque a Madonna até então se considera uma mulher heterossexual, então ela sempre se atraiu por homens, até a chegada da Madonna, que é uma mulher lésbica, que também nunca tinha se relacionado com outra mulher que não fosse cis, e aí elas de repente estão aí nessa situação e se sentem atraídas uma pela outra, e essa atração vai gerar medo, vai fazer com que elas reproduzam muitos preconceitos que elas carregam. Então é super bacana como o Luiz constrói aqui essas personagens de modo que elas não sejam perfeitas, então mesmo que elas façam parte da comunidade LGBTQIA+, elas ainda assim conseguem reproduzir preconceitos, então isso é muito real e é muito importante que a gente veja isso aqui no livro, e mais importante ainda é que a gente veja como elas superam esses preconceitos, não sem dificuldade, não sem conflitos, mas conseguem, né, superar, entender melhor a fluidez que acompanha a sexualidade, quebrando ali os limites e descobrindo as potencialidades que elas carregam enquanto seres sexuais e seres afetivos. É muito bonito acompanhar todo esse processo. Inclusive aqui nessa edição, que tá com vários textos extras, eu vou falar pra vocês, aqui tem o prefácio da Amara Moira, que é maravilhosa. Tem um texto pós-narrativa da Heloísa Andrade de Paula, intitulado Elvis e Madonna, 10 anos, a linguagem, em que a Heloísa fala de como esse livro mostra que identidade de gênero não define orientação sexual e vice-versa. Esse era um pensamento que as duas personagens tinham antes de se conhecerem, e muitos leitores também podem ter e vão, né, quebrando essas barreiras conforme entram em contato com a história delas. Outro texto que tem aqui também é Os 10 anos de Elvis e Madonna, do Rafael Montes. Tem A Promessa de Eros, da Vilma Costa. Das Telas para o Livro, do Livro para as Telas, do Igor Cotrim, que é o ator que faz a Madonna no filme. E As Nossas Meninas, do Marcelo Laffitte, que infelizmente morreu antes que, assim, de modo súbito, pouco antes dessa nova edição ser lançada dos 10 anos, né, da história. Eles já estavam até pensando em parcerias com streamings e tudo mais, a gente fica sabendo, pesquisando rapidinho aí na internet, mas ele acabou morrendo antes de conseguir ter acesso a essa lindeza de edição da Bazar do Tempo. E aqui a gente fica sabendo que para essa nova publicação houve alterações, então o autor, o Luiz Biagioni, revisou ali o texto com a ajuda de pessoas que adequaram a linguagem às novas demandas da comunidade LGBTQIA+, então teve toda uma adaptação ao nosso hoje, da linguagem principalmente, né? E a gente consegue ter acesso mais ou menos a essas alterações por meio desses textos incríveis, enriquecendo a nossa leitura. E eu assisti ao filme também para ter as duas experiências, né, do filme e a do livro, e eu acho que um ponto de destaque aqui do livro é o narrador é uma espécie de narrador-locutor. Eu acho que o Luiz Biagioni soube adaptar muito bem o roteiro para o romance. E ele, além de ser o responsável, né, por essa narrativa muito bem humorada e também pelo aspecto meio policial que a narrativa toma, intercalando ali os passos da Madonna, os passos da Elvis e os passos do João Tripé, então a gente vai ficando cada vez mais envolvido, cada vez mais esperando para ver o que é que vai acontecer quando esses três personagens se encontrarem. Além disso tudo, ele também triunfa muito em fazer de Copacabana uma grande personagem, como é no filme. E além de ser uma grande personagem, Copacabana também, no início principalmente, chega a ser um ponto de discordância entre Elvis e Madonna, porque Madonna tá super acostumada, né, a viver ali, e Copacabana é descrita ali com bastante... Eu ainda não conheço, né, eu não conheço o Rio de Janeiro, na verdade, mas a gente vê como o Biagioni constrói aquele lugar com muita beleza, sem deixar de lado os aspectos negativos que assustam a Elvis, que desagradam a Elvis. Ela tem uma conversa ali entre as duas quando ela fala que
Copacabana é decadência, e a Madonna acha aquilo um absurdo, e elas têm ali uma discussão, o que faz a Elvis repensar o seu ponto de vista, né, enquanto pessoa vinda do interior para conhecer ali Copacabana, morando ali, né. E essa beleza toda do lugar também, a Madonna representa muito, né, esse espaço. E o fato de o livro se passar ali viabiliza o aspecto denunciativo da narrativa, porque tem toda essa história de amor que é muito gostosa, muito bonita e divertida de acompanhar, mas tem também a denúncia ao esquema de tráfico que envolve a polícia, então a corrupção da polícia carioca não fica de fora das personagens e da narrativa como um todo, que eu considero um ponto altíssimo e que reforça também a sensação de Copacabana como um micro-universo que tem regras próprias, sabe? Ao qual você tem que se adaptar se quiser continuar vivendo ali. Eu fiquei morrendo de vontade de conhecer Copacabana a partir dessa leitura. E a minha impressão final é muito de algo que o próprio Luiz Biagioni usa para definir várias de suas obras, que é que Elvis e Madonna é um livro policial de amor, então é uma mistura inusitada, mas muito envolvente. Eu devorei esse livro, eu gostei muito mesmo, acho que os personagens são incríveis, a ambientação muito bem feita, o enredo todo super instigante, então é um livro nota 10 mesmo, e como o Rafael Montes fala aqui no texto dele, livro e filme não são opostos, fica mais aquela ideia de que um complementa o outro, sabe? Então essa experiência de ler e assistir ao filme, ou de assistir ao filme e depois ler, é muito bacana. Eu vou deixar aí embaixo o link para uma resenha que o William Alves escreveu para o site Impressões de Maria, que eu amo. Então, se você quiser saber mais sobre o livro, fica aí essa recomendação. De novo, venho louvar essa edição da Bazar do Tempo, que além de todo esse conteúdo que eu já mencionei aqui para vocês, também conta com um projeto gráfico que tem tudo a ver com a história. Esses corações, que até as páginas todas tem aqui embaixo, os coraçõezinhos e as cores, tem tudo a ver com a personalidade da Madonna, especialmente, e com esse relacionamento que ela cria com a Elvis, duas personagens inesquecíveis. Mas então é isso, se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido ou assistido ao filme, e se você ficou com vontade de ler, caso só tenha assistido ao filme, me conta também. O filme eu achei disponível aqui no YouTube, então dá uma passadinha que dá pra ver facinho. E inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!